Olá a todos do canal, eu me chamo Rita, tenho 67 anos e esse relato se passou em Guaramiranga, no Ceará, no final da década de 70. Bem, este relato não se trata do predador ou alien, mas algo muito mais aterrorizante e real. Não é qualquer um que consegue ouvir esse relato e não ter pesadelos. Então, se você for desses, eu recomendo sair agora desse vídeo. Bem, na década de 70, em Guaramiranga, no Ceará, a cidade não passava de 3.000 habitantes e apesar de ficar no Ceará, a cidade é fria, tem uma atmosfera pesada com uma densa neblina e é chuva praticamente todos os dias. Tem lindas serras, matas e belos rios. Mas o clima lá é muito tenso, uma atmosfera pesada e muitas coisas estranhas acontecem lá até os dias de hoje. E quem conhece Guaramiranga sabe que não estou mentindo. Bem, em 1970, eu com apenas 14 anos, havia me casado com um homem de 45. E por mais que pareça absurdo, naquela época isso acontecia com frequência. Ainda mais em interiores. Bom, eu nem preciso dizer que eu fui casada contra a minha própria vontade. E esse homem, que chamarei aqui de Zé, pois eu nem quero citar o verdadeiro nome do infeliz, ele era o melhor marido do mundo na frente dos outros e também na igreja. Mas em casa ele era um monstro. Me maltratava e fazia coisas contra a minha própria vontade. Bem, eu trabalhava como costureira, mas trabalhava em casa. Eu aprendi esse ofício com a minha mãe, e as pessoas levavam as suas roupas e eu arrumava, e assim eu conseguia uma pequena renda para comprar comida para casa, pois o Zé, ele gastava todo o seu dinheiro nas noitadas, e voltava alcoolizado para casa e descontava sua raiva em mim. Enfim, eu não quero enfatizar esse sujeito. Certo dia, uma moça levou várias peças de roupas para que eu arrumasse. Ela não teve dinheiro para pagar naquele momento, mas prometeu que assim que o seu marido recebesse, ela acertaria comigo. O Zé ficou sabendo e sempre me perguntava quando essa moça pagaria, pois ele precisava do dinheiro. Bem, a moça tinha fama de ser caloteira, mas eu não sabia. Então, o Zé, ele foi até a casa dela cobrar, e conta a moça que ele chegou bancando um valentão com ela, mas o marido dela logo chegou de surpresa, e ele mudou da água para o vinho. Virou um doce de pessoa. Então, o marido da moça, ficando sabendo da dívida, ele disse que pagaria a dívida, mas nunca mais queria ver a cara do Zé. Então ele disse: "Tá vendo aquele burrinho ali amarrado? Leve, ele é seu. Vale mais do que a minha esposa te deve. Pega e vai calado. Se você der um pio ou olhar para trás, eu te mato." O Zé, ele bambeou das pernas, começou a tremer de medo. Foi lá, pegou o burrinho e foi embora sem olhar para trás e sem dar um pio. Enquanto o marido da caloteira o encarava segurando a peixeira. Ele veio vermelho de raiva montado no burrinho, e quando chegou em casa, ele me agrediu e descontou toda a raiva em mim com socos e chutes. Dizia que foi tudo culpa minha por trabalhar fiado para aquela vigarista,
Bem, lembrando, eu tinha apenas 14 anos. Então eu fiquei ali na sala chorando baixinho, até que ouvi uma voz lá fora chamar: Zé, ô Zé, deixa eu entrar. Quando eu lembro dessa voz, até hoje eu me arrepio toda. Nós morávamos um pouco afastado da cidade, e na nossa rua era tudo terra, e só havia mato e não possuía iluminação. E só tínhamos um vizinho, que era um casal de idosos que morava a uns 500 metros dali. Eu, com muito medo, eu não abri a porta. Eu fui até o quarto, enquanto Zé dormia na rede. Então eu disse que tinha alguém lá fora o chamando. Ele se levantou, abriu a porta e não viu ninguém. Estava somente o burrinho no terreiro, perto do cercado. Então, ele já entrou furioso achando que eu estava mentindo. Mas antes dele falar qualquer coisa, a voz disse: Ô Zé, venha cá. Eu gelei, porque eu sabia que não era nada desse mundo. Até porque a voz era rouca e parecia de alguém velho. Ele foi até a cerca de arame, olhou para a rua de um canto a outro. A rua era iluminada apenas pela luz do luar. Porém, ele não viu ninguém, mas ouviu aquele relincho característico de burro. E eu presenciei o burro dando um coice no Zé e o atirando com muita força no arame farpado, de modo que derrubou a cerca e ele ficou todo enganchado. Eu dei um grito com o que vi. Fiquei estática, ali parada. Então, o burro caminhou na direção do Zé e começou a pisoteá-lo enquanto relinchava. Mas era um relincho que parecia mais uma gargalhada. Com muito medo, eu me tranquei em casa e só me lembro que no dia seguinte, algumas pessoas que passavam por ali bem cedo, elas viram o corpo do Zé e chamaram a polícia. A polícia me interrogou. Eu falei que eu não interferia nos assuntos do Zé e que apenas eu escutei alguém o chamar e em seguida escutei um barulho de briga. Mas eu estava com tanto medo que eu me tranquei em casa e não saí lá fora. Mas além disso, eu não vi mais nada. O caso ficou por isso mesmo, e eu queria acreditar que tudo foi a minha imaginação, que o burro atacou o Zé simplesmente porque o animal é irracional. Mas comigo, o burro se mostrava sereno. Mas eu pretendia o vendê-lo na cidade, porque agora eu precisava de dinheiro porque eu morava sozinha naquele barraco. Na manhã seguinte, eu fui até a cidade e um casal logo se interessou pelo burro. Eles disseram que o burrinho era ideal para transportar sacos de milho da roça até a cidade. Eles me pagaram um bom dinheiro, então eu comprei mantimentos e voltei para casa. Voltei toda feliz. No dia seguinte, eu acordo e vejo o burrinho no meu terreiro. O burro, ele é um animal inteligente, então eu logo pensei que o danado havia fugido e voltado para casa. Até porque ele estava com 2 cestos de milho. Então eu deixei os cestos em casa e fui com o burrinho até a cidade tentar encontrar o casal. Afinal, eu não sabia onde eles moravam. Chegando lá, eu perguntei na feira se alguém sabia do paradeiro daquele casal e dei as características. Então, um senhor que tinha uma barraca de queijo, ele disse algo que me arrepiou inteira. Ó, minha filha, nem te conto. Aquele casal que comprou o burro de você, eles têm uma roça perto do meu sítio. Alguém entrou lá ontem à noite e mataram os 2 de forma brutal. Ninguém sabe o que foi não. Só encontraram pegadas de cascos no terreiro.
Mas provavelmente é desse burro aí. Ele deve ter se assustado com a cena e fugido para sua casa. É melhor você ficar e cuidar do bichinho, que deve estar muito assustado. Após ouvir esse relato, eu voltei para casa. Estava arrepiada e muito pensativa. E eu ia pela estradinha deserta, puxando o burrinho, porque ele não aceitava que ninguém montasse nele. Pois sempre que alguém o montava, ele empacava. Bem, chegamos em certo ponto da estrada e ele simplesmente empacou. Eu tentei puxá-lo, mas não tinha nada nesse mundo que fazia o burro andar. Então, logo mais à frente eu vi dois homens se aproximarem. E eu era muito inocente e pedi ajuda aos homens. Na verdade, eles já vieram na minha direção. Um deles falou para eu calar a boca ou me mataria. O outro me puxou pelo braço. Eu gritei e tentei me soltar, mas recebi um soco forte e fui puxada para dentro do matagal ali perto. Eles começaram a rasgarem as minhas roupas e se despirem. O lugar era ermo e ninguém passava por ali, e muito menos naquele ponto do matagal. Mas antes que eles fizessem alguma coisa, eu ouvi aquele relincho sinistro e o burro veio numa velocidade e arrancou o braço de um deles com apenas uma mordida. Foi tudo muito rápido. Eu me lembro do outro correr com as calças arriadas. Então, o burro, ele falou algo para ele com uma voz grossa, de arrepiar todos os pelos do corpo. Eu não me lembro o que o burro falou, mas me lembro de um forte vento que derrubou o homem, e algo invisível arrastava o homem até o burro. O burro deu aquele relincho novamente, pegou o homem pelo pescoço com os dentes e ficou sacudindo ele até arrancar a sua cabeça. E depois, ele foi andando lentamente até o outro homem que estava sem o braço. O homem gritava por Deus, mas ele morreu antes mesmo do burro chegar até ele. E por incrível que pareça, eu me sentia salva e segura, pois o meu medo era daqueles homens. Pois se o burro quisesse fazer algo comigo, oportunidade foi o que não faltou. Então, com uma voz serena, o burro disse: "Vamos embora, criança. A partir de hoje, você é minha propriedade e ninguém te fará mal." No começo, eu tinha muito medo, mas o burro sempre dormia do lado de fora da casa. Ele ficava ali no terreiro olhando a rua. Na verdade, ele nunca dormia. Apenas deitava com as patas da frente cruzadas e raramente ele falava comigo. Mas quando falava era muito breve e objetivo, e no máximo uma ou duas palavras. Às vezes ele dizia: "Vá" ou "Fique." E também, às vezes ele desaparecia por alguns dias e depois retornava. Ele sempre trazia comida para mim, como frutas, sacos de arroz, fubá, milho e mandioca. Obviamente que tudo era roubado. Porém, eu não perguntava nada e só agradecia. Na cidade, as pessoas comentavam de sitiantes que eram achados mortos de forma misteriosa, e eu sabia que tinha algo a ver com o burro, mas também fingia estar surpresa e não saber de nada. Bem, enquanto eu fingia não saber de nada, o burro fingia acreditar. O burro, às vezes, ele dizia: "Pegue a pá." E sem questionar eu fazia. Então ele dizia: "Vamos." E em um determinado ponto, geralmente em matas e embaixo de alguma árvore, ele marcava o lugar com a pata e em seguida dizia: "Cave." E para minha surpresa, depois de algum tempo cavando, eu sempre achava algo valioso, como botija com ouro, ou até mesmo com objetos valiosos, como anéis de ouro,
brinco com pedras preciosas e pulseiras de prata. Alguns meses depois, ele disse para segui-lo. Andamos bastante até chegar em um sítio muito bonito e aparentemente não havia ninguém na propriedade. Eu perguntei ele de quem era aquele sítio e o burro disse: "Agora é seu." Bem, moramos por muito tempo naquele sítio e vez ou outra aparecia algum invasor e o infeliz não sobrevivia para contar história. O burrinho só comia carne e o mais estranho, ele nunca dormia e parecia me proteger de algo o tempo todo. E também ele nunca entrava em casa e era muito comum eu acordar de madrugada com seus relinchos assustadores. E o maior diálogo que ele teve comigo foi quando eu conheci um rapaz na cidade. Bem, o rapaz estava interessado em mim. Então eu disse que pensaria no assunto e se eu retornasse no dia seguinte, eu namoraria com ele. E quando eu cheguei em casa, eu falei com o burro e perguntei se eu poderia namorar o rapaz. Então, o burro disse que não. Eu, decepcionada, perguntei por que não. E ele disse: "Porque se você trazê-lo pra cá, eu terei que matá-lo." O meu medo daquele animal havia retornado. Eu me lembrei da primeira vez que ele disse que eu era a sua propriedade, e de fato, era isso que estava acontecendo. Eu tive uma vida farta e nunca me faltou nada. Mas eu sabia que de alguma forma tudo aquilo era ilícito. Então, aos 18 anos, eu finalmente tomei coragem. E enquanto eu voltava da cidade com o burro, eu perguntei quem ele era. E geralmente eu sempre ia e voltava cantando, pois era inútil falar com ele, pois ele sempre me ignorava. E vez ou outra ele falava breves palavras quando achava conveniente. Mas naquele fim de tarde, eu perguntei quem ele era e ele respondeu: "Está livre, Rita." E parou no meio do caminho. Bem, eu havia entendido o que ele queria. E com lágrimas nos olhos, eu falei obrigada. Tentei abraçá-lo, mas ele disse: "Não faça isso. Vá." Então, eu andei uns 20 passos e quando olhei para trás, ele não estava mais lá. Eu estava triste, mas ao mesmo tempo eu me sentia livre. Então, quase um ano depois, eu fui até aquela mulher que o marido dela deu o burrinho para o meu marido como pagamento da dívida. E perguntei à caloteira sobre a origem do animal. Ela custou se lembrar, até que se lembrou um pouco e disse que o burrinho nem do seu marido era, que ele costumava ficar zanzando pela rua e às vezes ficava no terreiro da casa dela, mas ninguém o domava. E por coincidência, naquele dia que o meu marido foi cobrá-la, o animal estava ali no terreiro. Então, o marido dela falou para o Zé para levá-lo, achando que o animal o atacaria e talvez até o matasse, pois o bicho era muito bravo com todo mundo. Mas para a surpresa de todos, o burro, ele simplesmente foi tranquilo com o Zé. Bem, isso era tudo o que ela sabia, mas eu não desisti de investigar. E tempos depois, eu encontrei um senhor que sabia de toda a história. Ele era um senhor bem idoso, e ele me disse que o burro era um animal de sacrifício. Ele foi comprado por uma família de religião judaica para ser sacrificado, pois a filha deles estava sendo atormentada por espíritos. Então, eles fizeram algum tipo de rito para transferir o mal da menina para o burro, e em seguida cortar a cabeça do animal com um machado. Mas assim que aquilo foi transferido para o burro, o animal conseguiu escapar para as matas. O pai da menina
e mais 2 homens foram nas matas atrás do animal, mas nunca retornaram. E depois, a família da menina, incluindo a mesma, eles foram mortos de forma misteriosa. E semanas depois, o burro apareceu no povoado, mas as pessoas tinham medo dele, pois acreditavam que o burro estava possuído por algo. Bem, Fael, eu me mudei para Fortaleza pouco tempo depois. Eu me casei com um bom homem, tenho 4 filhos, e hoje eu resolvi trazer essa história para o canal. Acredito que até os dias de hoje, o burrinho deve estar perambulando por Guaramiranga. Boa noite. Olá, me chamo Maria. Tenho 22 anos. E este fato aconteceu quando eu tinha por volta dos meus 14 anos de idade. Na época do ocorrido, eu morava em Manaus, Amazonas. Morava eu, o meu pai, a minha mãe e a minha irmã mais velha. A minha casa ficava de frente para uma praça abandonada, onde não havia muita iluminação. E nos fundos da casa ficava um terreno com 3 quadras de futebol. O local era até movimentado durante o dia, com alguns garotos jogando bola. Mas à noite era totalmente escuro e deserto. Certo dia, apareceu um gatinho na minha casa. Ele era todo preto, dos olhos verdes, e eu já queria adotá-lo. A minha mãe nunca foi muito fã de gatos, e disse que ele poderia ficar até ela achar um dono para ele. A minha mãe sempre dava a desculpa de ser alérgica a gatos, ou até mesmo do animalzinho arranhar o seu sofá, ou dele fazer as suas necessidades dentro de casa. Bem, ela deixou claro que não queria gatos. No mesmo dia que ele apareceu, eu dei o nome para ele de Romeu. E na primeira noite que ele passou na minha casa, ele matou 3 ratos e deixou na cozinha para todos verem. A minha mãe levou um susto quando viu os ratos mortos, mas ficou muito feliz do Romeu ter dado um fim naqueles ratos. Mas mesmo assim, ela não mudou de ideia e ainda queria dar o Romeu. E foi no dia seguinte que ela percebeu que o Romeu brincava no quintal de casa. Ele entrava em uns matos que tinha no fundo do quintal e dava uns saltos enormes. A minha mãe achou aquilo muito estranho e ficou ali, observando. E foi aí que ela viu uma cobra saindo daquele mato. E no mesmo instante, o Romeu pegou a cobra pelo pescoço e a matou. A partir desse dia, a minha mãe decidiu que ficaríamos com o Romeu. Eu fiquei muito feliz. E então os dias se passaram, e o Romeu já era um gato grande. Algo interessante que aconteceu nesse tempo foi que o Romeu só dormia com a minha mãe. E quando meu pai chegava do trabalho à noite e colocava o gato para fora do quarto, a minha mãe brigava com meu pai. E assim, ele muito zangado, ia dormir no sofá da sala. Até que certo dia, eles brigaram feio. E o meu pai passou a não vir mais para casa depois do serviço. Ele só voltava para casa no outro dia de manhã. Certa noite, eu acordei com risadas na cozinha. Então me levantei e fui ver o que era. E era o Romeu, em cima da pia da cozinha, rindo. E assim que ele me viu, ele começou a miar em minha direção, tentando disfarçar. Eu fiquei muito assustada, e a partir desse dia passei a evitar o Romeu.
Em uma certa noite, acordei por volta de 2 da manhã e fui ao banheiro. O quarto da minha irmã fica do lado do banheiro. E de repente, comecei a ouvir 2 homens conversarem no quarto da minha irmã. E logo lembrei que ela não estava em seu quarto, pois havia ido dormir na casa de uma amiga. Eu fui até o quarto dela e havia apenas o Romeu em cima de sua cama e uma sombra negra na parede que parecia conversar com ele. Quando o Romeu me viu, ele deu um rosnado sinistro, como se fosse me atacar. Eu saí correndo dali, entrei para o meu quarto e tranquei a porta. Naquele mesmo dia, o Romeu fugiu de casa. E eu dei graças a Deus. Mas assim que deu por volta de 8 horas da noite, a minha mãe percebeu que ele não tinha voltado. E ela obrigou eu e a minha irmã a sair na rua aquele horário procurando pelo gato. Como não havia outro jeito, eu fui procurar o gato pelas quadras de futebol ali perto, pois ali naquela quadra ficavam alguns gatos à noite. E eu pensei que talvez o Romeu estivesse por lá. A minha irmã foi procurar de um lado do terreno e eu pelo outro. E assim que comecei a chamar pelo Romeu, eu logo escutei um miado, que vinha de trás de uma arquibancada que ficava de frente para uma das quadras. E assim que cheguei até o miado, lá estava o Romeu. E eu juro pela minha vida que aquele gato virou para mim e disse essas palavras. Logo apareceu e me perguntou o que houve. E logo decidi contar tudo para ela. E para minha surpresa, ela acreditou em mim, pois ela mesmo dizia que tinha pesadelos com aquele gato todas as noites. E por isso evitava dormir em casa. Assim que chegamos em casa, contamos tudo para nossa mãe. E ela nos bateu. A minha mãe nunca havia encostado um dedo na gente, mas ela dizia que estávamos contando mentiras para não irmos procurar o gato. E minutos depois, o dito cujo do gato apareceu. E ele parecia estar com um sorriso sarcástico no rosto. A minha mãe o pegou nos braços e o levou para o seu quarto. O meu pai já não aparecia mais em casa. Ele deixou claro para minha mãe que só pisaria o pé em casa quando ela se livrasse daquele gato. Então, a minha mãe colocou meu pai para fora de casa. E ele foi morar com a sua mãe, que era a minha avó. Eu e a minha irmã fomos até a casa da nossa avó e contamos toda a situação para o nosso pai. E ele acreditou, pois ele mesmo dizia que aquele gato tinha os olhos demoníacos. O meu pai foi até a igreja e pediu a ajuda de um padre. E explicou ao padre toda a situação. Bem, eu acho que o padre não acreditou. Mas mesmo assim, ele deu um pouco de água benta e disse que era para jogar no gato. O meu pai me entregou o frasco com água benta e disse que eu e a minha irmã deveríamos jogar água no gato, pois a minha mãe o havia expulsado de casa. A minha irmã disse que não chegaria perto do gato. Então aquela tarefa sobrou para mim. E assim que entrei em casa, o Romeu estava ali, na sala, me acompanhando com os olhos, como se me vigiasse. Eu não tive coragem de chegar perto dele e resolvi deixar tudo isso para lá. Mas neste momento aconteceu algo surpreendente. A minha mãe me pediu que eu colocasse água para o Romeu, pois estava calor e a vasilha dele estava quase vazia. Bem, esta foi a minha chance. Joguei o resto de água da vasilha fora e em seguida
enchi a vasilha com a água benta do frasco. Minutos depois, a minha mãe havia colocado um patê de frango para o Romeu. E logo depois dele comer o patê, ele foi beber água. Ele bebia tranquilamente, como se não suspeitasse de nada. E até cheguei a pensar que a água benta não havia funcionado. Bem, e foi aí que eu, a minha mãe e a minha irmã presenciou algo que marcou a nossa vida para sempre. Depois de uns 30 segundos bebendo a água, o Romeu começou a passar mal, igual os gatos fazem quando vão vomitar bolas de pelo. A minha mãe foi em socorro do gato, desesperada, mas aí ela viu uma fumaça saindo dele. E foi aí que o Romeu virou para ela e disse: "Sua vagabunda, você não viu que a vadia da sua filha me envenenou?" A minha mãe deu um grito de pavor e logo começou a sair sombras negras de dentro do gato. E essas sombras saíam dele e corria pelas paredes. Eu, a minha mãe e a minha irmã saímos de casa gritando, em pânico. E em seguida ligamos para o serviço do meu pai, de um orelhão que ficava em um bar ali perto. O meu pai chegou depois de 40 minutos, com um amigo. E os dois seguravam uma faca. Eles entraram em casa procurando pelo Romeu, mas nem sinal do gato. E desse dia em diante, o gato nunca mais apareceu. A minha mãe nunca nos contou o que o gato fazia para ela gostar tanto dele assim, a ponto de nos bater e pôr meu pai para fora de casa. Mas, felizmente, ela viu que aquele gato era o próprio demônio. Boa noite. Tudo aconteceu em uma viagem de uma semana que eu fiz com a minha família. Era inverno e nós tínhamos ido para uma casa que é dos meus avós, no interior de São Paulo. Os meus avós estavam em viagem e a casa estava desocupada somente para nós. Fomos eu, a minha irmã Vanessa e 4 primos. Esses 4 primos eram 4 irmãos, sendo 3 meninos e uma menina. E também foram os meus pais, e um tio e uma tia. Era uma casa muito grande, mas o terreno era maior ainda. Era uma casa embrenhada no meio do mato, só que lá não tinha nada para fazer. A cidade ficava longe e não tinha nenhuma casa vizinha. A única coisa que tinha era um riacho que dava para nadar. Isso se você não ligasse para a água, que estava muito gelada. E naquela casa nem televisão tinha, pois também não havia energia elétrica. A nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e os meus primos jogamos bola durante toda a tarde. E o tempo que a gente não estava jogando bola, estávamos conversando besteira. E não demorou muito para as histórias de fantasma aparecerem. Nós ficamos um tempão vendo quem ficava mais assustado. E de noite a gente pegava pesado nas histórias. Mas depois de 2 dias já não conseguimos nos assustar mais. Quando anoiteceu, eu e os meus primos ficamos em um quarto contando histórias de terror. Dormíamos todos no mesmo quarto. Afinal, ninguém tinha coragem de dormir sozinho. O tempo foi passando
e a temperatura abaixando, e uma neblina forte baixou na região. Mas a neblina estava tão forte que não dava para ver nada que estivesse a 20 metros da casa. Eu fiz um comentário meio besta sobre a neblina, do tipo: É numa neblina dessa que o diabo aparece. O meu primo Flávio, que era o mais velho com 19 anos, ficou me enchendo o saco. Ele dizia que o diabo sempre aparece para quem fala nele. Nessa hora, todos ficaram sérios me olhando. Um frio percorreu a minha espinha, mas eu era do tipo que, mesmo com medo, não perdia a piada. Então eu disse: só se o diabo usar GPS para nos encontrar aqui nesse fim de mundo. Aquele comentário foi o suficiente para todos rirem e deixar o medo de lado. Bem, pegamos no sono bem rápido e logo dormimos. No sábado de manhã, os adultos já estavam de saco cheio de ficarem lá parados o tempo todo e resolveram sair para a cidade, ficando somente eu e os meus primos na casa. Não havia com o que se preocupar, afinal já éramos todos adolescentes, entre 13 e 19 anos. Era um sábado e os nossos pais chegariam no domingo à tarde para nos buscar e voltarmos para a cidade. Eles saíram em apenas um carro, que era o carro dos meus tios. O carro do meu pai permaneceu ali, no quintal do sítio. Assim que os adultos foram para a cidade, nós saímos para jogar bola. Afinal, era uma das poucas coisas que se podia fazer por lá. No meio do futebol, ouvimos alguns miados, vindo da mata ali do lado. Fomos até lá e encontramos um lindo gato preto. Cheguei perto e o gato não se assustou, muito pelo contrário. O gato veio até nós de uma forma bem amigável e roçava em nossas pernas. Percebi que era uma fêmea, então demos a ela o nome de Pepeta. Não sabíamos como aquela gata foi parar ali, pois parecia ser bem domesticada para morar no meio do mato. Brincamos muito com a Pepeta e depois voltamos para jogar bola. A Pepeta sumiu. Achei que talvez ela tivesse voltado para o lugar de onde veio. Sei lá, não dei muita importância. E continuamos o futebol. Aquela tarde estava bem fria, e uma neblina tomava conta do lugar. Mas em questão de minutos, a neblina foi ficando densa, até se tornar um nevoeiro. Jogávamos bola em um campinho de areia, mas não dava para enxergar direito por causa do nevoeiro. Eu queria voltar para casa, mas os meus primos achavam aquilo divertido, e foi aí que reparei algo estranho. Estávamos em 6 pessoas, mas eu tinha a impressão que havia mais pessoas ali, jogando bola com a gente. A impressão que eu tinha era que havia umas 10 pessoas, jogando com nós. Porém, não havia nenhum desconhecido. Os meus primos também tiveram a mesma sensação, e foi aí que algo muito bizarro aconteceu. O meu primo, André, estava no gol. Eu o chamei pedindo para passar a bola para mim. Ele olhou para frente e jogou a bola. Eu, bem irritado, disse que era para ele jogar para mim. Ele me olhou com uma cara de espanto e disse que havia jogado a bola para mim lá na frente. Mas isso não era possível, porque eu estava aqui do seu lado. E foi aí que reparamos as silhuetas de todos que estavam ali jogando, em meio ao nevoeiro. Contamos umas 10 pessoas ao todo. Gritei os meus primos e o André pegou a bola e saímos dali correndo para casa. Os outros, sem entender nada, apenas corriam nos acompanhando e perguntava o que estava acontecendo. E foi aí que eles olharam para trás.
e notaram a silhueta de 6 jovens no campinho. Todos estavam parados imóveis, em meio ao nevoeiro. O pânico se espalhou geral e nos trancamos em casa. Queríamos muito ir embora dali, mas não havia como, pois não havia nem sinal de celular para ligarmos para os nossos pais. Algumas horas depois, já estávamos mais calmos. E foi aí que escutamos aqueles mesmos miados de gato vindo de fora da casa. Abrimos a porta e era a Pepeta. Ela logo correu e entrou na casa. Ficamos ali, brincando e fazendo carinho nela. E foi aí que o meu primo mais velho, o Flávio, disse: "Galera, eu acho que tem um jeito de sairmos daqui e voltarmos para casa ainda hoje." Perguntei a ele como faríamos isso, e ele disse: "Essa gata com certeza tem um dono. Dá para perceber isso pelo fato dela ser bem dócil e ter o pelo brilhando e cheiroso. Se ela morasse no mato, ela seria arisca e fedorenta. Bem, vamos colocar ela para fora de casa e a segui-la, pois os donos dela devem morar em algum lugar escondido aqui perto. E se eles moram por aqui, com certeza devem ter algum telefone fixo. Nós pediremos a eles para usar, e assim ligamos para os nossos pais." Bem, de fato, o Flávio tinha razão. O plano foi se dividir em 2 grupos. Os 3 mais velhos iriam, e os 3 mais novos ficariam em casa. Então fomos eu, o Flávio e a minha irmã Vanessa. Já era por volta de 5 da tarde. Colocamos a Pepeta para fora de casa e só depois de uns 30 minutos que ela resolveu caminhar em direção à mata. Mas mesmo assim, ela ia muito devagar e depois se jogava roçando no chão, querendo carinho. E devido a todo aquele nevoeiro, já estava um pouco escuro. E tínhamos somente a lanterna do meu celular. E mesmo assim, ele já estava quase descarregando, pois a última vez que eu o havia carregado foi na noite passada, no carro, com o carregador veicular do meu pai. Bem, andamos mais alguns metros, e a Pepeta começou a correr em disparada, nos deixando para trás, perdidos dentro daquela mata coberta pelo nevoeiro. Corremos em direção dela e depois de alguns minutos a encontramos. Ela estava parada embaixo de uma árvore, olhando para cima. E foi aí que nós 3 presenciamos a coisa mais assustadora de nossas vidas. A Pepeta, olhando para cima, disse com uma voz masculina e grave: "Aqueles pestes estão lá na casa, sozinhos." Quando olhamos para cima, vimos no alto da árvore uma criatura de mais ou menos 1,5 metro de altura, com chifres pequenos e pés de bode. Aquilo tinha um sorriso macabro imenso, que vinha de orelha a orelha. Quando ele nos viu, ele tirou a língua para fora e ficou passando entre os dentes pontiagudos. A sua língua parecia língua de cobra. Era dividida em 2 pontas, porém era muito maior. Eu estava paralisado de medo. Juntei todas as minhas forças e saí dali correndo, junto com a minha irmã e o meu primo Flávio. Depois de correr na mata por uns 30 minutos, finalmente conseguimos sair dali e chegamos na casa. Já era de noite. Percebi que os faróis do carro do meu pai estavam ligados e os meus primos estavam lá dentro. Eles conseguiram achar a chave do veículo no porta-luvas do carro. Mas como os únicos que sabiam dirigir era eu e o meu primo Flávio, eles ficaram nos esperando para irem embora dali. Pois segundo eles, assim que saímos, eles olharam pela janela e repararam
que nós estávamos voltando para casa. Porém, depois de observarem um pouco melhor, eles perceberam que não éramos nós. O nevoeiro continuava denso, e havia 3 silhuetas se aproximando da casa, sem se mexerem. Era como se aquelas 3 silhuetas dentro do nevoeiro flutuassem. E foi aí que eles escutaram uivos vindo do fundo da casa. Eram uivos altos e assustadores. Eles correram para o carro, procuraram a chave em todos os lugares, até que a encontraram, ali mesmo no porta-luvas. Depois disso tudo que aconteceu, eu liguei o carro e saímos dali cantando o pneu. Eu sabia que o meu pai iria me matar por ter pegado o carro dele sem a sua permissão. Porém, não tínhamos outra escolha. Dirigi por alguns minutos, somente para sair daquela estrada de terra e entrar na rodovia principal. Eu não tinha muita experiência em dirigir, ainda mais naquele nevoeiro. Então, diminuí muito a velocidade do carro, para passarmos por um mata-burro. E foi aí que vimos uma criatura imensa sair de dentro do mato e parar na frente do nosso carro. Era uma criatura maior que um boi, com pelos negros que cobriam todo o seu corpo. Aquilo andava de 4, mas não parecia ser um animal quadrúpede. A criatura se assemelhava a um gorila. Ficamos em silêncio dentro do carro, e nessa hora deixei o carro morrer. Muito lentamente, aquela criatura apenas atravessou a estrada, de um canto ao outro, sem sequer olhar para nós. Eu não posso dizer se era ou não um lobisomem, pois não vi os olhos da criatura. Mas assim que aquilo passou para o outro lado da estrada, eu liguei novamente o carro e acelerei naquela estrada de chão. Consegui acertar o caminho e chegar na cidade e localizar os nossos pais. Contamos a eles parte do que aconteceu. Porém, não sei se os nossos pais acreditaram, mas a minha tia disse que aquele lugar era de fato assombrado, pois quando ela era jovem, a mesma presenciou vários fenômenos paranormais por ali, que ainda vou contar em um outro relato. Eu, a minha irmã e os meus primos ficamos na cidade, e os adultos voltaram para lá, para pegar as coisas que deixamos para trás. E por incrível que pareça, eles disseram que não havia nenhum nevoeiro naquele lugar. Apenas uma fina neblina, como de costume. E também não presenciaram nada de anormal. Apenas um gato preto miando em cima do telhado. Mas eles ignoraram o gato e voltaram para a cidade. Quando meu tio disse sobre o gato, um calafrio me gelou a espinha, pois quando contamos a história a eles, não mencionamos o gato falante, pois sabíamos que eles não acreditariam em nós. Contamos apenas dos vultos na neblina. Bem, eu não sei o que foi tudo aquilo. Só sei que naquele lugar eu nunca mais voltarei. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Hoje, aos 48 anos de idade, já não sou mais aquele garoto traumatizado pela morte da minha mãe. Bem, a estrada foi longa de lá pra cá, e após ter feito faculdade, há 18 anos atrás, eu fui procurado por uma organização internacional para uma oportunidade de emprego. Surpreso e feliz, eu não imaginava que seria selecionado para algo tão inesperadamente.
pois eu nem tinha concorrido a cargo nenhum. A reitoria da faculdade me disse que a instituição foi procurada por essa organização e o meu nome havia sido premiado em virtude do meu currículo e também devido ao fato de falar muito bem outros idiomas. E durante a entrevista, eu fiquei surpreso por saberem coisas íntimas, como o fato de eu ter sido curado de um câncer através de uma substância até então desconhecida pela ciência. E também sabiam do fato de eu ter perdido a minha mãe muito cedo e da minha terrível experiência no Paraná, na cidade de Francisco Beltrão. Mas antes que eu pudesse ter qualquer reação, a pessoa que estava me entrevistando pediu calma e me disse: Fernando, o que estou te oferecendo é muito mais do que uma proposta de emprego. Antes de mais nada, preciso que você mantenha a sua mente aberta para saber se isso é mesmo o que você quer. Você tem o perfil para o trabalho, mas precisa saber onde está entrando. A substância que entrou em seu sangue e te curou do câncer também permite que você tenha características bem especiais que podem ser úteis para nós. Por exemplo, já se perguntou quantas vezes esteve doente em sua vida após a sua experiência com os Loup-Garou no Paraná? Fiquei assustado, pensando como ele poderia saber disso tudo. Mas o homem continuou: Sabemos que nunca adoeceu após isso. E sabemos também que se tornou um grande atleta em artes marciais e competições de força. Sabemos que quase nunca se machuca, e quando isso ocorre, se cura quase instantaneamente. Nós não nos interessamos pelo seu título de engenheiro, mas talvez o fato de falar mais de um idioma ajude no seu trabalho, mas os seus talentos pessoais que queremos. E se você aceitar o trabalho que temos para você, lhe pagaremos muito bem. Bem, na época eu estava em Paris e eu me encontrava na sala de reuniões com o comandante internacional da Descob. O homem havia reunido a minha equipe para aquele que talvez fosse o maior trabalho de minha vida. E após 18 anos, eu era um dos agentes mais qualificados da Descob. Havia me tornado um agente para assuntos internacionais por causa das minhas habilidades. Então, o comandante da operação começou a reunião com um ar sério. Fernando, o que tenho a dizer vai te afetar diretamente. Se você acha que por algum motivo não pode participar dessa missão, me avise que eu vou entender. Comandante, após todos esses anos, o senhor sabe que não há o que possa me intimidar. Nada pode me afetar ao ponto de eu recusar uma missão. Respondi a ele. O homem olhou demoradamente em meus olhos e prosseguiu. Pois bem, achamos um grupo de Loup-Garou agindo nas catacumbas de Paris. Tudo indica que são da mesma raça que atuou no Paraná há quase 20 anos atrás. Foi aí que eu entendi o motivo pelo qual o comandante me fez o alerta. Eles chamam pessoas para uma festa em lugares aleatórios, lugares com acesso às catacumbas, e em determinado momento se transformam em feras e deixam as pessoas fugirem para salvar suas vidas nos corredores das catacumbas subterrâneas. O contato que passou o serviço não resistiu aos ferimentos. Ele conseguiu escapar, mas tentamos salvá-lo inutilmente. Ele morreu, mas antes passou tudo o que havia descoberto. Fernando, temos a informação da próxima festa e precisamos de você para se infiltrar e agir. Olhei para o meu superior e com um nó na garganta aceitei a missão. Bem,
Foi impossível não me lembrar de Cíntia. Sim, a minha adorada Cíntia. Será que ela estava viva? E será que participava dessas caçadas como há 18 anos atrás? Bem, isso eu iria descobrir. O comandante me entregou o contato de um bibliotecário em Paris. E ele estava distribuindo os convites. Eu iria me disfarçar de turista, pegar o convite e participar da festa para desmantelar a organização. Fui até a biblioteca ao cair da tarde como um turista brasileiro. Peguei o convite contendo o endereço do local, que ficava em uma antiga edificação próximo ao Teatro de Paris. Eu verifiquei no sistema e era uma edificação em ruínas com acesso às catacumbas. A Descobe possuía um mapa de toda Paris. E nem mesmo as autoridades da cidade possuíam essa planta, pois a mesma era exclusiva da organização. Bem, a festa estava marcada para as 23 horas do próximo sábado, que seria no dia seguinte. Ao final do expediente, eu segui o jovem bibliotecário que saiu em direção a um dos bairros da cidade. Pude segui-lo a uma distância sem que fosse percebido. Eu sempre fui bom em perseguições e também em rastrear pessoas, pois o meu olfato era treinado e apurado, e a minha audição me fazia ouvir 30 vezes mais do que a de um ser humano normal. A minha visão noturna me dava certas vantagens. Sim, essas eram apenas algumas de minhas habilidades que eu adquiri pela mordida da Cíntia há 18 anos atrás. Bem, o bibliotecário entrou em um sobrado onde entregou os convites a alguns homens. Deduzi que eram os organizadores da festa. Eu estava em um beco a 50 metros do local, mas pude ouvir a conversa. Os organizadores eram todos lobisomens, e eu podia sentir isso. Mas felizmente, eles não podiam me sentir por um motivo que explicarei logo mais. Repentinamente, o meu ritmo cardíaco aumentou, e eu sentia um pulsar em minha cabeça. E era algo muito intenso. Sim, era ela, a Cíntia. Eu sentia a presença dela no lugar. Após tantos anos, eu havia descoberto o paradeiro de Cíntia e sua família de lobisomens. O comandante estava certo. Eram os mesmos que eu conheci no Brasil. Bem, justo eu que havia desenvolvido um autocontrole absolutamente grande por causa do meu treinamento na Descobe. Todos eles não haviam envelhecido um só dia. Pude notar quando todos saíram da casa juntamente com o rapaz da biblioteca. Eu deveria ter retornado para a Descobe. Porém, decidi entrar e vasculhar o local. Era um sobrado aparentemente normal, sem rastros significativos a não ser da cela do porão. Sim, a mesma cela em que Cíntia se trancava para não participar das matanças. Voltei para a base, fiz o meu relatório e me preparei para o dia seguinte. Sábado, 23 horas, eu entrava no prédio como um turista. Me disfarcei ao máximo, usando roupas largas e óculos com lentes grossas para passar a impressão de vulnerabilidade. O prédio todo era feito de pedra e possuía uma luz amarela de tochas que passava um ar sombrio. Mas a música era muito boa. Jovens se divertindo e a maioria eram criminosos. Sim, essa alcateia caçava criminosos como eu já sabia. Tínhamos na Descobe uma relação com quase todos os nomes da festa. A minha equipe
fez um trabalho interno formidável usando tecnologia de ponta. E nós, na Descob, chamamos de alcateia porque é a forma correta de se referir a um grupo de lobos. Conheci lobisomens ao longo desses anos que se ofendiam quando falavam matilha, que significa coletivo de cães. Sim, eles não gostam de serem chamados de cães, até mesmo porque são os canes que se denominam como matilha. Bem, próximo à meia-noite, uma grande porta se abre e todas as outras foram fechadas. As pessoas que já estavam bêbadas nem notaram, mas eu pude perceber. Eles cortaram a música e a família da Cynthia apareceu. Porém, ela não estava lá. E ali havia os primos, a tia, o pai e a mãe. E foi então que o pai, o alfa da alcateia, logo anunciou: "Boa noite a todos! Chegamos ao ponto máximo de nossa comemoração. Essa porta dá acesso às catacumbas de Paris. Se vocês conseguirem chegar ao ponto de saída vivos, eu dou-lhe a minha palavra de que estarão salvos e nunca mais os procuraremos. Porém, iremos caçá-lo e estripá-los antes disso." As pessoas começaram a rir e protestar. Afinal, quem era aquele maluco? E ninguém estava acreditando na palavra dele. Alguns tentavam sair, mas perceberam que as portas haviam sido trancadas. E foi então que o espetáculo começou. Sim, um espetáculo que eu conhecia bem. Aquela energia em torno do corpo. E em prazo de alguns segundos, todos haviam se transmutado em feras enormes e fortes. Feras gigantescas. Daí, o pânico foi geral. Eu já estava na entrada das catacumbas fingindo fugir daqueles seres gigantescos. E através do meu microfone, eu entrei em contato com a base móvel que estava em uma viatura da Descob, bem próxima do local. Atenção, eles já iniciaram a metamorfose. Eu estou nas catacumbas, e fiquem alerta caso eu precise. Câmbio desligo. Entendido, White. Estamos aguardando. Infelizmente, não há como salvar os civis. Repito, eu vou agir contra a alcateia. Mas a maioria dos humanos aqui vão todos morrer. Câmbio. Dito isso, eu ouço os gritos. E podia ver as pessoas correndo pelos corredores. E muitas já estavam sendo estraçalhadas. Uma cabeça passou rolando bem próximo aos meus pés. Eu entrei por um corredor estreito e saí na ala leste das catacumbas. Sim, eu havia memorizado as plantas, para assim eu poder agir. Caminhei lentamente pelo corredor da ala leste. E sei que não é bonito dizer isso, mas o objetivo da missão era dar cabo dos Lopes Garous e não salvar os bandidos que estavam na festa. Meu instinto me dizia que todos já estavam mortos, pois não chegaram nem na metade do caminho. Bem, eram poucos, quase que uma festa particular, e somente 25 pessoas estavam presentes no local. E somente eu estava vivo até aquele momento. E tudo estava em profundo silêncio, um silêncio assustador. E foi quando eu ouvi um rosnado assustador. E nunca vou me esquecer daquele som, pois não há como explicar em palavras. Bem, aquela besta apareceu. Olhos vermelhos chamejantes que se acenderam no final do corredor. Senti a presença de outro lobisomem bem atrás de mim. Eu estava onde queria, pois havia um corredor na minha lateral por onde eu fugiria. Então, as duas criaturas vieram em minha direção em uma velocidade espantosa, correndo de 4 patas.
eu mergulhei no corredor escuro que estava à minha direita. Enquanto eu corria, eu me livrei das roupas que estavam dificultando a minha locomoção. E no meio do corredor, eu parei e olhei para as duas criaturas que se aproximavam de mim. Sim, eram os primos de Cynthia, e eu podia senti-los. As feras pararam e eu pude perceber que estavam estranhando. Bem, era como se elas pensassem: como este humano parou de fugir? E como esse humano não está sentindo medo? Pois mesmo como feras, eles eram conscientes e inteligentes. Eu sei que estavam se perguntando isso. E até que, para a surpresa deles, eu me ajoelhei. Da mesma forma que fiz no nosso primeiro encontro. E então eu me transformei. Sim, me transformei e eles chegaram a dar 2 passos para trás. Pois eu conhecia muito bem aquela sensação de metamorfose. Uma sensação de poder como um pulsar, como se o meu coração batesse no meu corpo inteiro. Em instantes, a minha cabeça estava tocando no teto do corredor. A minha altura é quase superior a 3 metros quando me transformo. Eu era um pouco maior que eles, com a pelagem um pouco mais clara. Bem, preciso explicar aqui o motivo de eu ter me transformado em um lobisomem cinza. Como dito no relato anterior, a enzima em meu sangue, proveniente da mordida de Cynthia, não poderia me transformar, pois aquela raça de lobisomens existia por um fator genético, pois o próprio pai de Cynthia havia dito isso. Contudo, quando fui recrutado para o Descob, eles analisaram o meu sangue e o meu DNA e criaram uma substância sintética que servia de gatilho para aquela enzima, fazendo com que aquela substância sintética se integrasse ao meu DNA, e foi isso que tornou possível a minha transformação. Vale ressaltar que lobisomens cinzas, brancos ou albinos não podem ser percebidos por outros lobisomens através do cheiro, e por isso eu tinha uma vantagem. A outra vantagem é que eu havia me tornado uma raça ainda mais forte, e além de ter sido bem treinado pela Descob. Sim, a Descob também possui criaturas sobrenaturais que trabalham a seu favor, assim como eu. Bem, e muitos acham que a Descob é apenas um departamento especial de soldados e tecnologias? Pois não. Quem acha isso está enganado, pois há muito mais coisas na Descob que vocês não imaginam. Bem, após a minha transformação, eu parti para cima dos lobisomens e corri pelo corredor em direção a eles. Quando me aproximei, percebi que estavam muito surpresos, e eu me aproveitei disso. Continuei correndo no teto do corredor, e com a minha velocidade e as minhas garras, eu passei a correr no teto sobre eles. E ao passar por eles, eu decepei as suas cabeças sem que pudessem ter uma reação. Os 2 corpos caíram no chão pesadamente decapitados. Uivei, e o som do meu uivo percorreu os corredores, atraindo a atenção dos outros 3 que restavam. Eu conhecia muito bem aqueles corredores, pois já havia estudado toda a estrutura. Eles, que até então eram caçadores, passaram a ser a caça. Se separaram e eu surpreendi as 2 fêmeas. Quebrei o pescoço daquela que seria a mãe de Cynthia e devorei o seu coração. A tia de Cynthia não teve chances. Ela nem viu eu me aproximar. Então eu saí das sombras antes que ela pudesse ter reação. E então eu arranquei a sua cabeça, como fiz com os 2 primos de Cynthia.
Foi então que eu me deparei com o Alpha. Estávamos em uma estação abandonada do metrô, que ficava depois dos corredores, próximo à saída das catacumbas. O olhar daquela fera era de ódio e tristeza. Ele uivou, como se fosse um choro mais do que qualquer outra coisa. Ele, sem dúvidas, era o mais forte. Também percebi que ele, ao me ver, mesmo na forma de fera, me reconheceu, pois era um instinto lupino, o puro instinto. O seu ódio aumentou e ele partiu para cima de mim. Duelamos por um tempo indeterminado. Eu o subestimei durante a nossa luta. E daí ele demonstrou ser mais forte do que eu. Então eu fiquei surpreendido. Senti a minha vida se esvaindo junto com o meu sangue. Sentia o meu peito empapado pelos coágulos de sangue que se formavam. E mesmo podendo me curar rapidamente, não era o suficiente. E foi quando ele desferiu um golpe no meu pescoço. Eu me esquivei, mas não pude evitar o enorme ferimento na minha garganta. O seu golpe era para ter arrancado a minha cabeça, e ele quase conseguiu. Senti o sangue quente saindo do meu corpo em jatos. Caí no chão sem poder reagir. Tantos anos, tanto trabalho, e no fim eu terminaria subjugado pelo Alpha da Alcateia. Ele, como se estivesse sorrindo, veio em minha direção. Porém, bem lentamente, saboreando o momento da minha derrota. Bem, eu morreria sim, mas como na primeira vez, com dignidade. Mas o que eu não imaginava é que, como na primeira vez, eu também seria salvo. Uma sombra com uma velocidade espantosa passou por nós, rasgando a garganta do lobisomem Alpha. Sim, como da primeira vez, era Cynthia. A cabeça do Alpha caiu para um lado e o enorme corpo para o outro. Cynthia se ajoelhou ao meu lado, ainda na forma de loba, e me aparou. E após alguns minutos, eu estava quase morto, mas consegui me recuperar do ferimento. Ela aguardou a minha recuperação e então voltamos juntos à forma humana. Cynthia, eu lamento. Eu sei que era sua família. Eu disse a ela. Não lamente. Eles eram monstros. Eu nunca concordei com isso. Ela me respondeu. Eu nunca te esqueci nesses anos todos. Me perdoe, por favor. Não há o que te perdoar. Pois quem ama não precisa de perdão. E apesar de tudo, eu nunca deixei de te amar. Mas como você soube que eu estava aqui? Eu disse. Bem, eu sei que se tornou um lobisomem branco, e por isso não pode ser rastreado por outros lobisomens. Mas eu sou diferente. Foi através desta minha enzima que você se transformou. E isso quer dizer que possuímos uma conexão mais profunda e muito íntima. Eu e Cynthia nos beijamos demoradamente. E também fizemos amor, mesmo em meio àquele cenário de horror. Pois lobisomens possuem apetite sexual apurado. E a Cynthia era minha e eu pertencia a ela. Chamei a equipe de apoio através do sofisticado implante subcutâneo. Sim, todos os agentes da Descob possuem um implante localizado que fica sob a pele. E então fomos resgatados. No dia seguinte, estávamos eu e Cynthia na enorme sala da Descob para uma última reunião sobre o caso. O comandante entrou na sala e disse: Parabéns, Fernando. Finalmente conseguimos, com a sua preciosa ajuda, dar cabo do Slope Garou. Cynthia, eu lamento por sua família.
Sei que você entende, mas gostaria de deixar os meus sentimentos por sua perda. E seja bem-vinda a Descobre. Será uma honra poder treinar mais um agente com as suas qualidades. Aliás, o seu treinamento ficará a cargo do Fernando. A Cíntia respondeu. A honra é toda minha, comandante. Finalmente, eu pude encontrar a minha Cíntia. E nunca imaginei que poderíamos trabalhar juntos. Nos casamos e hoje somos agentes. Enfim, após tanta desgraça, eu pude encontrar a minha felicidade ao lado de Cíntia. Ou será que não? Boa noite. Na época, eu tinha 17 anos. Agora tenho 41. Mas eu me lembro do medo que eu senti. Fomos com outro casal para uma área cercada por uma floresta, perto da cidade onde morávamos. Nós havíamos ido para lá com um furgão e o outro casal ficou dentro dele. E foi quando eu e o meu namorado decidimos namorar um pouco ao ar livre, um pouco afastado do furgão. Não muito longe da gente havia um portão de alguma propriedade. Não havia luz dentro da propriedade e a mesma não parecia estar abandonada, mas parecia não haver ninguém ali. Entramos e ficamos em um galpão que ficava em uma área livre, dentro da propriedade. Nós estávamos acomodados e quase sem roupas, já cometendo o ato. E foi aí que ouvimos passos. Estavam muito perto de nós. Eram definitivamente passos pesados, de alguma coisa muito grande, que nos rodeava. Era uma noite clara de outono, então conseguimos ver bem longe, mas não havia ninguém lá. Nós achamos que poderia ser o dono de alguma propriedade local, vindo dizer que não poderíamos ficar ali. Então ficamos bem quietos, até os passos parecerem que estavam vindo a menos de 3 metros de nós. Mas desta vez conseguimos ver aquilo, saindo de trás de uma das árvores perto do galpão, em meio à escuridão. E em passos lentos e pesados, vinha em nossa direção uma criatura imensa, que parecia um javali. Aquilo se levantou e se pôs de pé, e começou a farejar o ar como se estivesse nos procurando. Eu e o meu namorado ficamos petrificados, e neste momento, aquela coisa olhou para nós com imensos olhos amarelos, que refletiam a luz da lua. Foi quando nos levantamos e corremos feito condenados até o furgão. Nós berramos e batemos na porta por uma eternidade, até que os nossos amigos abriram a porta. Depois que entramos, gritamos para apenas irmos embora. E antes de sairmos, no entanto, ouvimos uma batida violenta na porta do furgão. Os faróis estavam acesos e conseguimos ver aquela criatura imensa, que com toda a certeza do mundo era um lobisomem. Foi uma gritaria só dentro do furgão. Aceleramos e batemos a lateral do furgão na criatura, mas não o suficiente para derrubá-lo, pois o carro estava em baixa velocidade. Saímos dali e ainda no carro ficamos a imaginar o que seria aquela coisa. Mas todos nós estávamos convencidos que era de fato um lobisomem.
e que se não tivéssemos saído dali a tempo, o pior teria acontecido. Eu fui a muitos lugares assombrados, mas nunca experimentei o medo que eu senti naquela noite. Boa noite. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás. E isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. E por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade. E do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Este meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então, resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Ele precisaria de mais pastos para isso, e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda, que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer a queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo havia se apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado novamente. Eles acharam que poderia ser alguém que estivesse fazendo isso. Então, resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então, colocaram fogo no mato. E dessa vez ficaram um tempo por lá, para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo, o fogo se apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho. Então colocaram fogo de novo no mato. E depois de um tempo, o fogo novamente se apagou. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserra, pois esse meu tio é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o outro dia. Naquela noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. Lá fora, a noite estava com uma lua fraca, que não dava para iluminar muita coisa, e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa. E foi quando ele viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, lá adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre o pior, e é meio esquentado, e já foi furioso querendo saber o que tinha invadido a sua fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento, e já estava completamente cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz, e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo a poucos metros dele. Ele saiu correndo, achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto de sua vida. Ele sentia o seu coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa, era uma criatura estranha. Tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 metros a 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços bem longos.
O rosto não tinha boca ou nariz, somente 2 buracos negros no lugar dos olhos. E não tinha cabelos e orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena. E os dedos eram finos e longos também. E parecia ter 4 dedos em cada mão. Não deu para ver a pele, pois não tinha luz direito. Mas a pele parecia estar coberta de terra. E depois que ele viu a criatura, a sua primeira reação foi tentar sair correndo. Porém, ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa havia feito algum encanto sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. E aquilo falou para ele numa voz quase que sussurrante, que parecia o vento. E mesmo sem ter boca, aquela coisa falava. Deixa a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então, a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tenha visto correndo em toda a sua vida. E aquilo pareceu mergulhar no chão. Meu tio não sabe se a coisa caiu em algum buraco, mas ele não quis ficar lá para descobrir. Ele correu na direção da sede da fazenda. E no dia seguinte, ele falou para os peões que não ia mais transformar a floresta em pasto. Depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos que eu acredito nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação das matas. E somente alguma coisa desse tipo para fazer ele mudar de ideia. Boa noite. Essa história aconteceu quando estava sozinho em casa, sem nada que fazer e sem ninguém para conversar. E então eu decidi ir dormir. Mais tarde, acordei de maneira repentina, com a sensação de que alguém espiava o meu sono. Na hora, eu fiquei pálido de medo, mas lembrei que quando era pequeno eu sentia a mesma sensação. E esta sensação passou quando a minha mãe me levou num terreiro de quimbanda. O médium disse que uma ex-namorada do meu pai tinha feito um trabalho de magia negra para a minha mãe perder a criança, e que o trabalho foi feito para ela se assustar e perder a criança. Mas como ela teve um parto normal, o encosto passou a me assustar. Até os meus 14 anos, eu dormia na cama dos meus pais. E mesmo tendo 3 irmãos dormindo no mesmo quarto, eu sentia a entidade me observando. Então, por este motivo eu sempre dormia com os meus pais. E por 3 anos, eu não sentia a presença daquilo. Logo depois que o feiticeiro fez um trabalho para a entidade. Até que com 17 anos, eu senti a entidade novamente me observando. Ela apareceu na minha frente e disse: Eu te sigo porque um feitiço com os meus cabelos e cera de vela do meu velório estão amarrados a você. Reze 1 terço por dia, durante 7 dias por minha alma, e acenda uma vela de 7 dias em minha intenção, e só assim eu deixarei você em paz. Eu fiquei mudo por 7 dias.
Os meus parentes ficaram com medo de que eu não voltasse a falar. Mas com muita fé eu acendi a vela e rezei em silêncio. E quando a vela se apagou, eu finalmente consegui falar. Este fato que aconteceu é verídico. E se alguém tem uma história parecida, deixe aqui nos comentários. Boa noite. Meu nome é Carla e moro na Baixada Santista. A cidade de São Vicente é a cidade mais antiga do Brasil e está localizada na Baixada Santista, estado de São Paulo. O teleférico de São Vicente é um dos principais atrativos da cidade. Eu e o meu namorado, que se chama James Hetfield, adorávamos passear no teleférico de São Vicente. Talvez vocês se perguntam, que nome esquisito tem o seu namorado? Bem, James Hetfield é o vocalista de uma banda de rock chamada Metallica. E o meu sogro, como era muito fã da banda, acabou colocando este nome no seu filho. Mas enfim, era de rotina irmos quase todos os domingos passear na praia de Itararé. Aproveitamos para fazermos um passeio romântico no teleférico de São Vicente. E depois deste passeio, ficávamos até tarde na praia, ouvindo música, vendo as estrelas e objetos voadores não identificados, que vez ou outra cruzam o céu noturno. Bem, foi em uma tarde de domingo, por volta das 14 horas, que eu e o James passamos pela situação mais assustadora de nossas vidas. O céu estava nublado, com muita cara que iria chover em breve. Mas estava um dia bem agradável, tranquilo e pouco movimentado. Decidimos dar uma volta no teleférico e assim fomos. Compramos os bilhetes e sentamos um ao lado do outro. Tão logo o teleférico começa a tomar altura. Passamos por cima da movimentada Avenida Ailton Senna da Silva e o frio na barriga era inevitável. Confesso que de todos os teleféricos que fui, este foi o que mais me dava medo, pelo fato de ser aberto. Mas logo me acostumei. Bem, para vocês entenderem melhor, o teleférico de São Vicente está localizado na praia de Itararé e leva o turista até o Morro de Voturuá, cerca de 170 metros de altura, com um percurso de 700 metros. O transporte dura cerca de 11 minutos até o topo do morro, onde se tem uma linda vista para a Baixada Santista. Confesso que sempre fico tensa quando o teleférico passa pela avenida movimentada, mas esta tensão logo passa quando o teleférico alcança a Mata Atlântica e os nossos pés tocam a copa das árvores. O barulho do trânsito na avenida dá lugar ao silêncio e ao canto dos pássaros. E aí é só curtir o visual. Pelo menos isso era o que estava em meus planos. O dia estava bem nublado e uma fina neblina tomava o morro. Estava um vento bem gelado, até que eu e o meu namorado notamos uma silhueta negra dentre as árvores, a uns 50 metros à frente de nós, bem no ponto mais baixo que o teleférico passaria. Aquilo não estava em nosso caminho, mas estava na lateral, escondido entre a vegetação e as árvores. A princípio,
O James disse que era um cachorro, mas quanto mais o teleférico se aproximava, mais aquela coisa tomava forma. Apesar de ser por volta de 2:30 da tarde, o dia estava bem escuro, tanto por conta do céu nublado e também por conta da neblina. Quando estávamos a uns 30 metros daquilo, eu pude ver que não era um cachorro, e sim outra coisa. E por mais que tivesse traços que lembrassem um cachorro, aquela criatura era grande demais para ser um. Aquele ser, criatura, fera, sei lá o que era aquilo, foi saindo dentre as árvores e parando no meio do caminho onde passaria a minha cabine. Como mencionei, as cabines desse teleférico são abertas, ou seja, estávamos à mercê daquela coisa. Me sentia como indo de encontro ao abatedouro. Aquela criatura andava encurvada, mas alcançava 2 metros de altura, fácil. Tinha uma pelagem escura, e o seu rosto parecia humano com traços caninos. Pensei até na hipótese de ser alguém fantasiado, mas aquela coisa despertava um medo fora do normal em mim. E inclusive até via baba escorrer entre os seus dentes amarelados. Não deu para ver os olhos da criatura, pois não tive muita coragem de encarar aquilo. Pois eu só levantei os pés e abaixei a cabeça com as mãos tapando os ouvidos e comecei a gritar. Mas o James disse que os olhos da criatura eram azulados, um azul muito profundo e ao mesmo tempo assustador. A criatura veio correndo com muita velocidade e pulou de frente à nossa cabine. Mas em um rápido reflexo, o James conseguiu acertar em cheio um chute na cara da coisa, que caiu rolando no chão, se levantou e em seguida já pulou novamente na nossa cabine. Porém, desta vez nos atacando pelas costas, pois o teleférico estava em movimento. Desta vez, já estávamos a uns 3 metros do chão, mas a coisa pulou na grade de proteção de trás da cabine e ficou pendurada por uns 3 segundos e caiu no chão e novamente saiu rolando. Quando aquilo pulou, eu e o James tivemos que chegar para frente para não sermos atingidos pelas garras da criatura. Por um momento, achei que aquela coisa tombaria a nossa cabine nos derrubando. Mas como a criatura era muito pesada, não conseguiu se sustentar por muito tempo. Eu estava em estado de choque. Gritava e chorava. E nem percebi como estava o meu namorado. Graças a Deus, o teleférico foi tomando altura e se distanciando. Aquela criatura ainda tentou pular novamente, mas já estávamos a uns 5 metros do chão e subindo cada vez mais. Ainda pudemos ver aquela coisa correr para dentro da mata e nos seguindo. O pior de tudo é que não havia outras pessoas no teleférico além de nós. E o ponto final do teleférico, onde iríamos desembarcar, era a estação Voturuá, que também fica no meio do mato. Assim que chegamos, não avistamos nenhum turista na estação. Mas para nossa sorte, a lanchonete que tem ali estava aberta. Tomei um café para me acalmar. E o meu namorado contou para a atendente do lugar que alguma coisa tentou nos agarrar dentro da mata. Ele não disse que era um lobisomem. Disse apenas que era um animal. E para nossa surpresa, aquela moça da lanchonete falou que não éramos os primeiros
a relatarem algo desse tipo. Eu não tinha mais coragem de voltar, mas já eram quase 17 horas, e se escurecesse, seria pior. Então, aproveitamos um casal que apareceu por lá, e voltamos em uma cabine ao lado da cabine deles. Mas dessa vez, não vimos mais aquela criatura. Essa é a história do meu ponto de vista. O meu namorado viu muito mais do que eu. Porém, ele não gosta muito de comentar este fato. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Wendy e tenho 15 anos. Moro em uma pacata cidade do Rio Grande do Sul, aonde aconteceu o relato que irei contar. Era uma sexta-feira 13, e como de costume, toda sexta-feira 13 passavam filmes de terror no SBT. E como no dia seguinte seria sábado, obviamente não teria aula, então fiquei acordado até tarde, assistindo TV. A minha mãe, irmã e eu estávamos na sala, assistindo o filme Sexta-feira 13, já que o meu pai e o meu tio já estavam dormindo. Me lembro que o nosso cachorro estava agitado, e os outros cachorros na rua estavam em alvoroço. A minha mãe, querendo saber o porquê de tanta agitação, resolveu olhar por um buraco na porta e ver o que estava acontecendo. A minha mãe viu algo que a deixou tensa, mas ao mesmo tempo confusa. O meu pai, que estava no quarto, ao lado da sala, despertou com toda a agitação dos animais. Ele abriu um pouco a janela do quarto para ver também o que estava acontecendo. A minha mãe falou para ele: "Bem, tem um porco solto na vila." Mas isso era improvável, pois morávamos na cidade e ninguém aqui por perto criavam porcos. O meu pai então respondeu: "Olha, querida, eu acho que são apenas os cachorros." Eu, muito curioso e ao mesmo tempo avermelhado, frios e sem expressão. Aquela coisa caminhava descendo a rua. Os cachorros que antes estavam agitados, no momento em que aquela criatura estava passando, eles se encolheram temendo o pior. O ser desceu até a esquina que era próximo à minha casa e parou. A criatura sentou bem no meio do cruzamento e começou a uivar. E depois simplesmente se levantou e foi embora. Para onde aquilo foi, eu não faço ideia. E o que era, eu não tenho tanta certeza, mas acredito que talvez fosse um lobisomem. Alguns dias atrás, estava relembrando este acontecido com o meu pai. Eu perguntei a ele o que tinha sido aquele ser. E ele disse: "Eu não sei o que era aquilo, se era um lobisomem ou seja lá o que for. Só sei que aquele ser não pertence a esse mundo." Bem, este é o meu relato. Espero que tenham gostado. Boa noite. Moro em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. Na década de 80, era muito comum aqui em nossa região as pessoas criarem passarinhos e até mesmo caçarem pássaros e outros animais nas matas da região.
Naquela época, não existia consciência ambiental como nos tempos de hoje. Praticamente não se falava na proteção das matas, dos animais e dos pássaros. Aliás, não existia sequer fiscalização como o IBAMA faz hoje. Pelo menos não aqui no sul do estado. Bem, o fato é que o meu pai criava pássaros da raça curió. E como bom mineiro, ele gostava de curió, canários e trinca-ferro. E não somente ele, mas meus tios, parentes e vizinhos. O meu pai gostava de organizar caçadas, tanto de curió como de alguns pequenos animais como o tatu. Os meus primos, que na época eram adultos, viviam caçando tatu. Bem, um dia o meu pai combinou com um primo meu chamado Roberto de irem caçar num local chamado Matão. O local era conhecido por todos da nossa vizinhança, distante cerca de pouco mais de 1 hora de caminhada da minha casa. Era uma pequena mata no meio de umas colinas utilizadas como pasto para o gado, e era comum o povo ir ali para caçar. Na véspera do dia combinado, o meu primo chegou lá em casa e disse que não poderia ir porque tinha que ver um serviço. Meu pai então decidiu ir sozinho, já que conhecia o lugar. Na madrugada seguinte, preparou as suas coisas, pegou a gaiola de caça e saiu com o dia amanhecendo. E pouco depois das 7 da manhã, fomos surpreendidos com meu pai retornando sem ter caçado nada. Segundo meu pai, ao chegar no matão, ele deparou-se com uma casa na entrada da mata. Tinha uma horta de alfaces plantada ao redor da casa. A horta tinha alfaces enormes e rodeava toda a casa. Era uma casa de pau a pique, coberta por sapê. E lá de dentro vinha o barulho de muitas crianças brincando e fazendo muita algazarra. O meu pai disse que chegou perto, olhou e pensou em chamar os moradores. Mas como o barulho era grande, achou que não seria ouvido. Também não viu nenhum animal como cão, cavalo ou gato, que eram tão comuns na região. Viu apenas a casa com as crianças brincando dentro e a horta de alface ao redor da casa. O meu pai achou que o dono da fazenda havia contratado algum colono para tomar conta do local, em virtude de muita gente estar caçando por ali, e achou melhor retornar para casa sem caçar nada. Tudo isso seria normal se na tarde do mesmo dia o meu primo Roberto não aparecesse lá em casa para saber da caçada. O meu pai contou para o meu primo sobre a casa, o barulho das crianças e a horta de alfaces. O meu primo não acreditou, porque ele esteve no local 2 dias antes e não havia nada. Conversando sobre isso, eles chegaram à conclusão de que seria até possível construir uma pequena casa de sapê em 2 dias. Mas a horta de alfaces era impossível. Então, eles decidiram que iriam até lá no dia seguinte, para tirar a dúvida. E se houvesse algum colono da fazenda morando lá, eles pediriam permissão para entrar. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, o meu pai saiu, passou na casa do meu tio e pegou o meu primo, e foram para o matão. Bem, tentem imaginar a surpresa do meu pai ao chegar 24 horas depois no mesmo lugar e não encontrar nada. Nada mesmo.
O pasto estava lá, a mata também. Porém, não tinha nenhuma casa, nem mesmo o barulho de crianças, e tampouco a horta de alfaces. O meu pai voltou dali mesmo, e não caçou naquele local durante uns 5 anos. O meu pai era católico nominal, mas tinha fé em Deus. Constantemente rezava e acendia velas para as almas, uma mania de mineiro. Segundo ele, o fato seria uma proteção que as almas lhe teriam dado. Na sua interpretação pessoal, ele concluiu que talvez algo de errado poderia acontecer na mata naquele dia, como uma picada de cobra, por exemplo. Bem, não importa o que fosse, o fato é que o meu pai ficou longe de lá por um bom tempo. Boa noite.